Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Voltando de férias? Espero que todos bem. Bom, como eu havia falado já em sala de aula, eu prometi a vocês a gente fazer uma correção a respeito do projeto que vocês fizeram, o projeto final que vocês fizeram no final do bimestre passado, né? Eu vi que na correção que muitos ainda têm dúvidas, né? Estão fazendo coisas ainda que não estão condizendo com o que a gente tinha falado em sala de aula. Não sei se porque não entenderam, se porque estão tendo realmente alguma dificuldade, compreenderam errado, enfim. Eu vou fazer aqui uma correção, vou dividir esse vídeo em algumas partes, tá? Para não ficar assim também muito grande e também para ficar um pouco mais fácil de compreender as etapas aqui que a gente vai abordar, tá bom? Eu já estou com um projeto aqui aberto aqui no AutoCAD. Quero que vocês observem aqui comigo. Vamos dar um zoom aqui. Primeira coisa, o projeto, a planta baixa, né, foi oferecida para vocês, estava pronta, até onde eu me lembro, acho que eu ofereci a planta baixa, estava pronta, né? E eu pedi então para que vocês, qual que era a proposta? A proposta era a gente pegar o projeto, que é um projeto que a gente tinha colocado ele em uma das nossas últimas provas, acho que foi a última prova especificamente, né? Eu até recortei, fiz um recorte aqui, ó, do exercício em si. Aqui em cima está a planta baixa já no AutoCAD, na verdade nós estamos aí, aqui na interface do AutoCAD, é porque eu minimizei aqui as barras de ferramenta para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço, né, com Ctrl mais 0, né, Ctrl 0 numeral, a gente habilita ou desabilita as barras de comando, né, de cima do AutoCAD, né? Não sei se vocês estão lembrados disso aí, mas é um atalho bastante útil para quem quer mais área útil para trabalho, né, na workspace do AutoCAD. Então eu tirei aqui as ferramentas, porque afinal de contas nós aprendemos a trabalhar com AutoCAD com atalhos, né, para facilitar a nossa vida e a gente ganhar em produtividade. Então olha só, eu coloquei aqui embaixo, vamos arrastar aqui para a gente dar uma olhada. Esse recorte aqui é um recorte que foi obviamente tirado, foi tirado aqui da nossa prova, né, esse recorte, interessante, é esse recorte aqui que está em verde aqui especificamente, né, eu tirei da nossa prova. Então, olha só, a planta baixa que está em cima, né? Então, aqui na letra A, olha, eu sugeri aqui, sala, 3 pontos de tomada de 100 VA, 1 de iluminação, 1 interruptor para a sala, né? Cozinha, 3 pontos de tomada, 2 de 600 VA, 1 de 100 VA, 1 de iluminação, 1 interruptor. Eu até fiz uma alteraçãozinha aqui no projeto, eu vou deixar como algo opcional aqui, se a pessoa quiser fazer para ficar um pouco mais funcional o projeto. Eu fiz uma alteração na hora de executar, porque eu achei que ia ficar mais interessante se a gente colocasse 2 interruptores na cozinha. Mas foi só essa alteração que eu fiz. E também é opcional, né? Eu não cobrei isso daí não. Letra C, área de serviço. Peraí, deixa eu sair daqui. Área de serviço, um ponto de tomada de 600 VA, um de iluminação e um interruptor, especificamente, né? Tá aqui. Quarto, aqui, quarto 1 e quarto 2, 3 pontos de tomada de 100 VA, 1 de iluminação e interruptor, e hall, uma tomada de 100 VA, 1 de iluminação de 100 VA e um interruptor. Banheiro, uma tomada de 600 VA, não é tomada de chuveiro, né? Já expliquei isso várias vezes em sala de aula para vocês que a gente não usa tomada, né, no chuveiro por conta da corrente elevada, né? A gente não tem uma tomada específica de uso especial, mesmo que seja uma tomada de uso especial, a gente não tem uma tomada com a corrente adequada para poder ligar diretamente um chuveiro elétrico, né? Mesmo em 220, que as correntes são menores, né, os aparelhos de chuveiro elétrico, os menos potentes que a gente tem no mercado, eles vão dar seguramente acima de 25, 30 amperes, né? Lógico, se você, por exemplo, pensar num aparelho menos potente, colocar ele no verão, é óbvio que ele não vai chegar nessa corrente, né? Ele vai atingir aí, de repente, 3.000 watts, né? 2.500 watts, e aí você não vai ultrapassar essa corrente limite, mas você não pode fazer um projeto pensando que a pessoa vai deixar somente nessa corrente mínima, né? Nessa potência mediana aí do aparelho de chuveiro elétrico. Então, o mais ideal é que você realmente deixe conectado aí com conectores ou emenda mesmo, emenda física de um fio com o outro, tá? Então essa tomada aqui que eu estou me referindo é uma tomada que fica, aquela tomada que fica próxima ao lavabo, que é uma tomada que normalmente as mulheres usam para ligar chapinha, né? Usam para ligar
um secador de cabelo, um barbeador elétrico, enfim. É essa tomada que eu estou falando. E aí aqui embaixo eu fiz algumas observações, olha só. Não precisa lançar a caixa para conexão de chuveiro, é o que eu acabei de falar. Dividir e enumerar os circuitos como achar mais conveniente. Então você vai reparar aqui que eu fiz uma divisão do jeito que eu achava mais interessante. Tá? Não precisa ser igual à minha. Tá? Eu não cobrei que fosse igual do jeito que eu pensei. Na verdade, eu só cobrei a organização e que fizesse o mínimo que foi pedido no projeto. Tá? E criar um quadro de legendas para explicar a simbologia. Então vamos lá. Eu simplesmente eu parti aqui do ponto de partida aqui do nosso próprio, da nossa própria planta baixa, né? Aqui à direita, então, eu criei aqui uma legenda para circuito 1, circuito 2, circuito 3 e circuito 4. Eu fiz a separação aqui dessa maneira, foi a maneira que eu achei mais conveniente, tá? Não era necessário que você fizesse exatamente da mesma forma, isso é só uma sugestão. Aqui embaixo eu coloquei ainda algumas legendas, você vai reparar que não tá aparecendo ainda aqui a simbologia das legendas. Por quê? Porque eu coloquei em uma layer que está mutada, na verdade ela está frisada, né? Eu apaguei, apliquei aqui um efeito de congelamento para ela sumir, para mostrar para você que eu organizei o meu projeto todo em layers, né? E eu sugeri que você fizesse isso no seu projeto também, para ficar mais organizado, tá? Todo mundo trabalha com layers, é um negócio que você tem que se acostumar a, sempre que você vai começar a fazer um desenho novo, o primeiro passo mais interessante é sempre você começar organizando em layers, criar essas layers logo no começo. E eu vou mostrar para você aqui, ó, comando LA, layer. Vou abrir a minha caixa de layers aqui para mostrar para você como é que eu criei aqui, como é que eu organizei o meu projeto. Ó. Coloquei uma layers aqui de nome equipamentos. Essa layer eu criei, na verdade foi opcional também, eu criei ela para colocar, por exemplo, aqui a pia da cozinha, eventualmente se tiver também pia no banheiro, se tiver desenhado isso na planta baixa, você pode colocar lá dentro também, torneiras, alguma bancada, por exemplo. Por exemplo, eu usei para colocar também o desenho do chuveiro, que estava já na planta baixa. Então, todos os equipamentos que eventualmente o seu desenho da planta baixa já vem da arquitetura, você pode criar uma layer se já não tiver sido criada, né? Porque também, se a pessoa mandou para você já organizado, já pronto, já veio da arquitetura organizado, provavelmente já vai ter essas layers criadas, tá? Então tem uma layer aqui, equipamentos, que eu coloquei aqui na cor cian, criei aqui uma layer para interruptores, na cor verde, também não é padronizado isso daí, tá? Não tem necessidade de você criar uma layer com essa cor especificamente. Uma para janela, uma para luminárias, ó, uma para os medidores. Quais os medidores? O quadro geral de luz e força que está dentro da casa e o quadro geral que está lá do lado de fora, onde está o medidor. Especificamente o medidor, né? Então, por exemplo, poderia ter criado muito bem, poderia ter dado outro nome, por exemplo. Vamos aqui, vamos mudar aqui, ó, esse nome aqui, ao invés de colocar medidores, né? Vamos colocar para ficar mais conveniente, como eu estou englobando os dois, eu vou colocar aqui quadros. Quadros gerais de força, por exemplo. Ou então, por exemplo, QG, quadro geral. Quadro geral, uma coisa assim, o que for mais conveniente, o que você achar mais interessante, tá? Vamos deixar QG aqui. Quadro geral, quadros gerais. Na cor azul, coloquei uma para parede, coloquei uma outra para porta, um para textos, um para tomadas TUG e TUI, tomada de uso geral e tomada de uso especial. Então você pode notar, ó, que eu apaguei, que eu desliguei algumas layers aqui, ó, para mostrar para você que antes eu estava com ela totalmente como se fosse a própria planta baixa, né? Tá aqui, ó. Deixa eu tentar arrastar aqui para mostrar para você nessa região aqui só a planta baixa, né? E aí eu vou começar a ligar aqui algumas layers para você ver, ó. Por exemplo, equipamentos. Vamos ver o que eu coloquei em equipamentos aqui. Aqui, ó. Equipamentos apareceu essa cuba da cozinha, essa pia da cozinha, como eu tinha falado, e chuveiro, né? Vamos lá, agora interruptores. Vamos lá, não, janela. Janela já está no lugar. Deixa eu ver aqui, porta. Porta também já está no lugar. Mas também, ó, você pode ver, ó, se você quiser limpar o desenho, né? Olha só, tirar as janelas, tirar aqui as portas, então fica mais organizado, né? Eu faço isso para deixar mais organizado, para quem vai mexer depois a gente, principalmente, para uma eventual alteração no projeto, um as-built, né? Então, por exemplo, ó, tomadas TUI e TUG. Quadro geral, aqui, ó. Quadro geral. Onde é que está aqui?
Acho que eu tinha tirado esse quadro geral para fazer uma organização, acabei me esquecendo de voltar, mas eu vou colocar ele aqui com vocês no próximo vídeo, tá? Não tem problema, já está criado aqui a layer, deixa eu ver o que mais aqui. Luminárias, olha lá, as luminárias apareceram. Que mais aqui? Interruptores, também apareceu. Então vamos mostrar aqui agora, vamos tirar aqui essa caixa e vamos mostrar aqui o meu quadro de legendas aqui, para você ver que eu utilizei essa legenda, tá? Isso aqui é opcional. Você pode utilizar do jeito que eu coloquei aqui, a gente até falou sobre essa nomenclatura aqui em sala de aula, ó. Isso aqui, na minha opinião, fica mais organizado, tá? Então eu tenho aqui a potência da luminária aqui em cima, o número do circuito a que ela pertence e aqui o interruptor que está ligando ela. E uma coisa também que muita gente não entendeu ainda, né? As pessoas estão utilizando isso de maneira equivocada, né? Por exemplo, tem muita gente que está colocando assim, ó, letra A, aí pega outra luminária de outro cômodo, letra B, outra de outro cômodo, letra C, letra D, letra E. Isso normalmente não é assim, tá? Não é que você não possa fazer, tá? Mas isso não é comum. O mais comum é você entender essa nomenclatura, essas letras aqui, A, B e C, da seguinte maneira. Imagina que você está querendo iluminar um mesmo cômodo e você tem várias luminárias no mesmo cômodo. Eu até dei esse exemplo aí em sala de aula, né? Por exemplo, pega a nossa sala do laboratório aí, você vai reparar que você tem aí, acho que são 8 luminárias na mesma sala. Então, como você tem muitas luminárias, é natural que você tenha mais de um interruptor para comandar todas elas, né? Então, até por uma questão de ou economia de energia, ou então você quer localizar, realmente dividir essa sala em duas partes, como é o caso da nossa sala do laboratório, se você quiser apagar a parte da frente para poder utilizar o data show e a parte de trás se você quiser deixar ligada, né? Então é mais com esse propósito. Então, por exemplo, se você tem no mesmo ambiente dois sets, por exemplo, vamos pensar assim, duas partes, né, de iluminação que você quer dividir em interruptor 1, interruptor 2, interruptor 3, ou interruptor A, B e C, a gente faz dessa forma, né? Então daí é mais lógico você utilizar a letra A, B e C. Então, por exemplo, se você tem lá um interruptor, vamos passar aqui para os interruptores aqui, ó. Como é o caso da nossa sala lá, que a gente tem a aula no laboratório de informática, né? Então eu me lembro que você tem lá um interruptor duplo, que você tem lá o interruptor, a parte de cima A e a parte de baixo B. A parte de cima A é a parte que liga as lâmpadas, acho que do fundo. E o B é a que liga as lâmpadas da frente, ou vice-versa. Não lembro agora exatamente como está colocado lá. Então faz mais sentido eu colocar dessa forma, tá? Então eu penso em letra A, letra B, aqui está até errado. Vamos arrumar aqui, ó, por exemplo, ó. Vamos arrumar aqui, letra A tá certo, vamos colocar aqui letra B, aqui ó, letra B menor, aqui, e aqui letra C, ó, letra C. Tá, então assim, eu acho que é o mais conveniente você fazer dessa maneira, certo? Separando em letra A, B, C, quando você quer separar as luminárias que estão no mesmo cômodo, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa encontrar desenhos que tenha essa outra forma de pensar também, tá? Eu até deixei aqui um exemplozinho aqui para vocês verem, ó. Tem um exemplozinho aqui da nossa própria apostila mesmo, olha só. Ele faz a separação utilizando essa outra forma de você pensar, né? Por exemplo, aqui interruptor, aqui ele começa aqui interruptor A, que está ligado a essa chave A aqui, que é um three-way, né? Um interruptor paralelo. Aí, para esse cômodo aqui ele já utiliza B e C, e assim sucessivamente, né? Então ele está utilizando uma outra maneira de se pensar, tá? Não está errado também, tá? Então tem essas duas vertentes aí que você vai encontrar. Na hora que você bater o olho no desenho, você já vai entender mais ou menos aí como é que o cara dispôs aí essa questão das chaves, dos interruptores, e vai conseguir entender de maneira fácil isso daí. Tá? Vamos ver se tem mais algum erro aqui. Ó. Interruptor paralelo, two-way, já é outra simbologia. Aqui os quadros geral de luz e força e quadro do medidor. Ok, vamos ver se tem mais alguma coisa fora do lugar. Aqui, ó, pontos de luz no teto, ponto de luz na parede ou arandela, né? São aqueles tipos de iluminações, luminárias que vão na parede, não vão no teto especificamente. É muito comum a gente ter isso aqui. Algumas salas utilizam isso aqui como um ponto de iluminação adicional, ou até mesmo no banheiro, ou até mesmo do lado de fora da casa, na parede também, né? É muito comum utilizar grudado, né, na parede, vamos pensar naquela parte externa da casa em que você tem assim, a parede da casa e o muro do outro lado, né? Então é muito comum você utilizar as arandelas na parede, né? Como uma forma de iluminar a parte externa da casa, tá? Então aqui lá a gente chama de arandela. Tomada baixa, aqui está a minha simbologia para tomada baixa, ó. 100 ou 600 VA,
tá? Depende da potência, você vai alterar isso aqui de acordo com a potência da tomada específica que você está utilizando no cômodo. E aqui vem a descrição dela, tomada baixa, 2 pinos, 2 polos mais terra, né? Ou 2 pinos mais terra, fase neutro mais terra, 30 centímetros do piso acabado. Tomada média, 2 pinos ou 2 polos mais terra, a 1,30 m do piso acabado. Tomada alta, então aqui são as simbologias que eu adotei, tá? Você não precisa fazer igual o que eu fiz, eu reparei que muita gente fez com desenhos diferentes, tá? Então eu opto em fazer esse tipo de desenho aqui, eu acho que fica mais bonito e mais bem apresentável no projeto, ok? Uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção, que muita gente colocou, acho que de maneira equivocada, não entendeu muito bem, é o seguinte, o tamanho dessa simbologia. Nota que, por exemplo, teve gente que colocou aqui o tamanho dessa simbologia, às vezes 2 vezes maior do que esse tamanho que está aqui. Então, quer dizer, você pega aqui uma tomada como essa, ela vem aqui mais ou menos até o meio da sala. Essa também até o meio da sala. A luminária, né? A luminária o cara colocou, às vezes ela é gigante aqui no meio, com a intenção de se tornar mais fácil para visualização, tá? Então não se preocupa com relação a isso especificamente nesse momento, porque essas pranchas, normalmente elas são plotadas em formatos maiores, né? A0, A1, então fica mais fácil você visualizar quando você tem isso aí plotado numa prancha maior. Claro que se você estiver plotando isso aqui no A4 vai ficar muito pequeno, tá? Mas você tem que pensar, em primeiro lugar, nesse momento aqui, em organização mesmo. Se eu colocar esses desenhos aqui muito pequenos nessa região, e aqui, de repente, ou muito grandes, né, como é o caso de muitos, colocaram muito grandes, na hora de eu lançar os eletrodutos aqui, vai começar a ficar ilegível, né? Vai começar a dificultar o trabalho de do mestre de obras, ou do pedreiro, enfim, ou do engenheiro que está acompanhando a obra, vai dificultar a leitura do seu projeto, tá? Outra coisa, por exemplo, também que eu notei, né, as pessoas deixaram às vezes os textos, né, em tamanho muito grande, em locais muito inadequados. Então é legal você pensar em realocar isso aqui, né? Pode ser aqui em cima, pode ser aqui no cantinho, ó, por exemplo, vamos colocar aqui no cantinho aqui assim, ó, sala, cozinha, vamos colocar aqui em cima. Ah, não, tá muito grande, né? Vamos aqui dar um scale aqui, ó. Vamos lá escalar isso aqui, vamos colocar em escala de 0,75, por exemplo. Vamos lá dar uma escala aqui também de 0,75. Precisa, por exemplo, colocar todos os tamanhos de luminárias iguais? Não, não precisa. Olha aqui, você nota que a minha luminária aqui do corredor ela é ligeiramente menor. Porque eu percebi que se eu colocasse essa luminária aqui, eu ia tomar praticamente o espaço inteiro do meu hall, tá? Até mesmo essa daqui, ó, se eu quiser colocar ela um pouquinho menor, eu posso colocar. Vamos lá, vamos colocar ela aqui, ó, um tamanho 0,75 também, ó. Ficou legal, ó. Ela ficou mais o espaço, né, para a gente lançar os eletrodutos aqui, posteriormente cada circuito, ficou melhor. Tá? Então é uma coisa que você tem que considerar quando você está lançando esses desenhos. Tomadas, interruptores também, poderia ter colocado um pouco menor? Poderia ter colocado um pouquinho menor. Eu vou deixar assim que eu acho que está bem adequado. Tá? Vamos diminuir essas aqui também, ó, que estão aqui embaixo. Vamos lá, 0,75. Essa daqui também 0,75. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Não está ainda totalmente adequado. Eu vou nos próximos vídeos eu vou começar a fazer as observações a respeito dos números. Vamos ver se já está adequado, eu não me lembro agora. Circuito 1, a questão da numeração dos circuitos. Ó, sala, isso para, vamos ver aqui, sala, legenda, circuito 1, iluminação, sala, hall, Q1, Q2 e banho. Então vamos ver se está certinho aqui, ó, circuito 1, iluminação. Vamos pensar aqui, eu dividi aqui a minha iluminação em 2 circuitos, né? Um que tem a sala, o hall, quarto 1, quarto 2 e o banho. Vamos lá, sala e hall, vamos olhar. Sala está aqui, ó, circuito 1, hall está aqui, circuito 1. As potências eu já tinha comentado aqui, né? Ó, tá aqui embaixo, as potências estavam prontas, não tinha que fazer cálculo de nada nesse caso. Eu queria que vocês treinassem só o lançamento mesmo, né? Quarto 1, quarto 2 e banho, vamos olhar aqui. Quarto 1 tá certo, quarto 2 tá certo e banheiro também tá certo. Então a numeração dos meus circuitos aqui, ó, sala, hall, quarto 1, quarto 2 e banho, tá certinho, é o circuito 1. Vamos ver agora o circuito 2, cozinha e área de serviço, ó. Cozinha tá certo, área de serviço tá certo, circuito 2.
Agora vamos para as tomadas de uso geral. Ó, sala, hall, quarto 1, quarto 2 e banho. Você vê que é a mesma divisão que eu fiz aqui para iluminação, eu coloquei para as tomadas. Vamos ver se está correto. Ó, não está certo. Olha aqui, ó. Já pegamos um erro aqui, ó. As tomadas acho que estão, a potência acho que está certa. Vamos olhar aqui, ó, no circuito, na simbologia aqui embaixo, aliás, no nosso gabaritozinho aqui, ó. Vamos lá, vamos olhar aqui. Sala, 3 pontos de tomada de 100 VA, só que é o circuito... Não, tá certo, tá corretinho aqui, é o circuito 3, é eu que me equivoquei aqui, ó. Circuito 3, tá certo. Que mais? Sala, hall, quarto 1, quarto 2 e banho. Sala, hall, tá aqui, ó, hall, circuito 3. Quarto 1, tá certo. Quarto 3 tá certo e banheiro também tá certo. A potência tá certa de 600 VA. Aqui também está certo, deixa eu ver aqui, não, cozinha já é circuito 4, vamos olhar aqui, ó, circuito 4, cozinha e área de serviço, em que eu tenho aqui, ó, cozinha, vamos olhar aqui, são 2 de 600 VA, 1 de 100 VA, e lá na área de serviço é uma de 600 VA, o circuito 4, vamos ver se está certo, vamos lá, ó, 600 VA, circuito 4 está certo, 600 VA, circuito 4 está certo, 1 de 100 VA está certo, e aqui na área de serviço, 1 de 600 VA, circuito 4, ok também, tá? Alguém poderia perguntar, mas e a localização dessas tomadas? Está adequado? Tá adequado. Se você pensar logicamente falando aqui nessa distribuição, acho que está bem adequado. Eu tenho aqui um bem próximo da porta, né? E obviamente, para uma pessoa que já está acostumado com esse tipo de simbologia, vai entender que esse interruptor que está aqui, por exemplo, ele é um interruptor composto, né? Na verdade é um espelho composto, em que eu tenho no mesmo espelhozinho, a gente chama espelho, né? Aquela parte da frente onde está localizado a tomada e o interruptor, a gente chama de espelho, tá? Então, para pessoas que já estão acostumadas, vai entender que isso aqui é um mesmo espelho, que eu tenho um interruptor junto com a tomada. Quer ver? Ó, vamos buscar aqui na internet, ver se a gente acha rapidinho, só para não sobrar nenhum tipo de dúvida. Vamos ver aqui se eu abro aqui rapidamente com vocês aqui, ó, interruptor mais tomada, para ficar claro, né? Aqui, ó, por exemplo, isso aqui já é um exemplo bem bacana, ó. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho 2 interruptores, ó, interruptor A, interruptor B e mais uma tomada. Aqui eu tenho só um interruptor e uma tomada. Aqui tem outro modelo. Aqui eu tenho só tomada. Aqui eu tenho 2 tomadas. Tá? Então eu tenho várias possibilidades no mercado aí. Então é justamente isso aqui, ó, o caso desse negócio. Eu tenho um interruptor aqui e eu tenho uma tomada, vamos ver aqui essa simbologia aqui, eu acho que é a tomada média, né? Isso, a tomada média. Uma tomada que vai a 1,30 m do chão. Ok? Beleza, então. Detalhe, só para finalizar aqui, ó, os interruptores, ó, aqui na sala, por exemplo, eu coloquei um interruptor só, que é o interruptor A. Aqui no hall eu coloquei um interruptor só, nesse lugarzinho aqui, que é o interruptor dessa iluminação A. Aqui na minha cozinha eu coloquei um interruptor do tipo three-way, olha só, um interruptor paralelo. Um que eu coloquei bem nesse local aqui, poderia ter colocado aqui nesse lugar também, poderia ter colocado aqui nesse lugar junto com esse aqui do hall, também é uma questão de praticidade, né, que eu procuro dar no projeto. E a outra eu coloquei desse lado, tá? Então eu utilizei então um interruptor do tipo paralelo aqui para facilitar a minha vida, tá? E ele tem letra A porque os dois comandam exatamente essa iluminação que está aqui, tá bom? Aqui no quarto 1 e quarto 2 também, ó, interruptor A relacionado a essa iluminação A aqui no quarto 2 também e aqui no banheiro também. Só tem um interruptor e aqui é uma iluminação A, uma iluminação do banheiro, ok? Então é isso aí, pessoal. Acho que com esse primeiro vídeo ficou bacana, ficou de um tamanho bom aí para a gente começar aqui a pensar no nosso projeto, no nosso desenho. Vou dar um zoom aqui um zoom extend para colocar todo mundo junto. E é isso aí, a gente continua no próximo vídeo. Valeu!